Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Rubens Gleiser, coordenador do Centro Supremo em Pauta. Gleiser é mestre pela FGV e doutor pela USP. É também pesquisador visitante da New York University. Seja muito bem-vindo, Rubens. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, muito obrigado. E ainda mais nesse dia quente, né? Quentíssimo. Ministra Carmen Lúcia assumindo a presidência do Supremo, tem cassação do Cunha, para deixar bem claro para os nossos telespectadores. A gente está gravando essa entrevista à tarde, né? São 2 da tarde, então a gente ainda não sabe o resultado da cassação do Cunha, mas imaginamos que até a meia-noite, quando for ao ar a entrevista, já tem um resultado. Dá para ameaçar algumas profecias. Já aí, acho que dá para ameaçar, né? Algumas previsões. Mas vamos começar falando desse centro o Supremo em Pauta, que você coordena junto com outros professores de Direito da FGV de São Paulo. Quando é que foi criado esse centro e qual o objetivo? Ele começa, na verdade, com um projeto de parceria com o jornal Estado de São Paulo, no julgamento do Mensalão. Quando ele vai começar e se nota que existe um vácuo, de que o STF vai estar presente na vida das pessoas. Não se imaginava que ia ser por tanto tempo o julgamento do Mensalão, mas que seria preciso algum tipo de tradução. A ideia era traduzir do juridiquês, porque você tem a TV Justiça, que é canal aberto para todo mundo ver o que o STF está fazendo. Mas pega uma pessoa que não tem formação em ciência política, direito, ou está acostumada a cobrir e ver o judiciário, por mais inteligente que as pessoas sejam, ela começa a não entender o que está acontecendo. Parte pelo vocabulário, parte pela cultura, os votos são longos, às vezes o voto leva 2 horas, 3 horas, então é preciso dessa tradução. Então foi feita essa aproximação com a mídia no primeiro momento. E deu muito certo, que em parte ajudou a traduzir o que estava acontecendo e em parte a fazer um certo juízo crítico a isso. Isso é novo. Não, isso aqui parece que é um escândalo, mas sempre foi assim, essa é a regra, isso está na Constituição, isso aqui não está claro, isso aqui é uma inovação. Então surgiu dessa experiência muito bem sucedida de acompanhar o Mensalão. Que era uma novela, né? Virou uma novela, a gente acompanhava, cada dia tinha um capítulo. Com personagens, né? Protagonistas, antagonistas, tinha briga, né? Maravilhoso. Tinha Joaquim Barbosa de um lado, Ricardo Lewandowski do outro, aquelas brigas, aquelas confusões memoráveis isso, né? no tribunal. E era uma coisa muito impressionante, que as pessoas estavam, às vezes, no bar discutindo sobre embargos infringentes. O que está acontecendo? Que palavrão é esse? E as pessoas precisavam se inteirar, queriam se inteirar. E isso permaneceu, de modo geral, parece, né? A gente vê que, especialmente 2013 para cá, é impossível você não entender da política. Eu acho que há um interesse crescente de se apropriar da política, mesmo que os debates sejam técnicos, difíceis, e, ao entender de política, passa por entender o STF. Então, nós passamos a acompanhar permanentemente todas as sessões de julgamento e produzimos essa inserção na mídia, para continuar, em parte, traduzindo e, em parte, passar um pouco de isso é normal, isso é estranho, isso aqui parece legal, mas tem um probleminha. Então, o Supremo Tribunal Federal, a gente ainda vai falar talvez sobre o deputado Cunha, né? Está negando todas as chances do Cunha, pois isso parece super legal, mas teve um jeito estranho que isso foi feito, isso é um problema, não é um problema. Então, a gente é focado um pouco nisso. É muito interessante. E até parece uma pergunta boba, mas eu acho que quando acontece essa aproximação do judiciário, da sociedade, principalmente nesse caso do Mensalão, a partir do Mensalão, dos ministros da Suprema Corte, até então eu imagino que a maior parte da sociedade ignorasse até mesmo o nome desses ministros. Mas hoje todo mundo sabe quem é quem daqueles 11. Como é que é a rotina de um ministro do Supremo? Até você falou que esses votos de 2 horas, eles têm vários assessores, né? Eles escrevem todos aqueles, cada parecer, cada voto, cada relatório que eles produzem, imagino, consomem 1000 horas. Normalmente a gente ouve dizer que eles trabalham, sei lá, pelo menos 12 horas por dia. É um trabalho extenuante e exaustivo. Como funciona o dia a dia? Bom, então, primeiro, acho que um dado interessante sobre o Supremo Tribunal Federal é que ele tem uma sobrecarga de processo que é muito maior do que outros tribunais constitucionais têm no mundo. Então, você pega a Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, que faz esse papel de corte constitucional, julga no ano 100, 150 processos. Milhares de centenas de processos entram todo ano no Supremo Tribunal Federal. Eles têm uma carga de trabalho gigantesca. Eles julgam questões constitucionais, eles julgam questões penais, eles julgam recursos do Brasil inteiro. Então, em primeiro lugar, eles têm muito trabalho. Mas essa deveria ser a utilidade, em teoria, da Suprema Corte? Ela não deveria julgar apenas questões constitucionais? Não é esse o papel principal dela? Esse é o papel principal, só que ele vive essa crise de identidade desde sempre, o Supremo Tribunal Federal, se ele é uma corte constitucional ou se ele é também uma corte constitucional. O que ficou muito claro é que esse acúmulo de funções cobra um preço gigantesco. Não tem como um ministro se preparar adequadamente para julgar as grandes questões
E as questões de dia a dia, centenas de milhares, questões tributárias, ajuste de vencimento de servidor público, tudo. Isso sem contar as liminares, os mandados de segurança que eles têm que decidir em questões de horas, de dias, né? Como no caso do Eduardo Cunha, né? Pode apresentar um parecer em separado ou não pode? O ministro tem que dar a decisão naquela hora, poucos dias depois. É isso, tivemos que decidir na sexta-feira se ia ser suspenso o processo de cassação do Cunha na segunda-feira. Então, eles têm toda essa urgência e tem coisas que são vitais para a vida política do país, para questões de moralidade também. Então, você tem aborto por Zika vírus, eles vão ter que decidir isso, eles têm que decidir como fica a questão do transgênero que usa um banheiro e é impedido por um segurança de usar, se deve dano moral, se não deve, tudo passa pelo Supremo e questões do dia a dia. Então, todos os habeas corpus, mandados de segurança, por questões gigantes e pequenas. E não tem como eles se preparar para isso. Então, eles trabalham muito sozinhos, eles trabalham em turmas e eles trabalham no plenário. Então, cada um tem uma competência. O plenário é o órgão mais importante, eles se reúnem todas as quartas e quintas à tarde. E aí são os 11 ministros. Uhum. E é terrível, né? Imagina você trabalhar com seus 11 colegas por anos, televisionado o tempo todo, sobre questões difíceis, sobre quais você discorda o tempo todo. Então, é algo tremendamente estressante. Mas, do modo geral, essa aproximação da sociedade com o STF é bom porque a gente tem muito controle, né? Porque parte do controle, não dá para eleger nenhum juiz, né? Então, mas onde está o nosso controle? a sociedade faz essa cobrança e exerce esse controle, principalmente com as sessões televisionadas, como você mesmo disse. Eu acho que é isso, e acho que a mídia está fazendo estão fazendo um papel maravilhoso de aproximar isso para realizar esse controle. Não, isso aqui é um abuso, isso aqui é arbitrário. Não, isso aqui faz parte do jogo mesmo, é esse controle que a gente tem. Esse processo do Supremo assumir um grau maior, um protagonismo na sociedade, na política brasileira, na sua avaliação, Rubens, quando começa esse processo exatamente? Se você pudesse datá-lo, quando seria, a partir de quando acontece isso e para onde caminha? Então, eu acho que é uma pergunta muito boa. A gente tem, pós-88, um cenário em que o Judiciário, o STF, do modo geral, está cuidando de causas de estabilização da nova democracia. Então, você tem, entre 88 e 90, com o início dos anos 90, que cuidar de questões de planos econômicos, se uma coisa é competência federal, estadual, municipal, precisa pôr ordem na casa a partir da nova Constituição de 88. E isso segue, acho que até o início dos anos 2000. Aliás, segunda metade dos anos 90, são grandes reformas do governo Fernando Henrique. Reforma administrativa, gerencial, tributária, mini-reforma política, pensionistas, tudo isso precisa ser julgado. E a partir dos anos 2000, até um pouco final de 2010, o STF começa a julgar muito os projetos sociais do governo Lula. Então, Bolsa Família, cotas, tudo isso, né? Então, por 20 anos fica um pouco essa pauta de grandes questões bloqueando o dia a dia do STF. De 2010 para frente, é a própria vida política que está no centro do STF, é ele regulando a relação entre os poderes. Às vezes da briga do Executivo com o Legislativo, às vezes da briga do Executivo e do Legislativo com o próprio Judiciário, às vezes até mesmo com o próprio STF. Então, nos últimos 5, 6 anos é que a gente vê o STF, apesar de já estar cuidando de coisas importantes há um bom tempo, está ali participando da política no dia a dia. E a partir da crise política, isso se acentua de uma maneira inédita. E por aí vai, né? Porque a gente tem dois termos hoje que estão muito em voga. Primeiro, você tem a judicialização da política, que é um pouco isso que você falou, quer dizer, as questões da política sendo arbitradas pelo Supremo Tribunal Federal, e depois você tem a politização da justiça também. Pois é. É interessante refletir sobre cada um desses termos, o que quer dizer cada um. Primeiro, falando sobre a judicialização da política, isso acontece, é sintoma de alguma fraqueza ou de um desequilíbrio entre os três poderes ou não necessariamente? Se o Executivo ou se o Legislativo não dão conta de resolver internamente as suas questões e o Judiciário, então, passa a ser chamado para arbitrar aquela causa? Olha, eu acho que judicialização da política é um termo que se usa tanto, né? E ele tem esses dois significados. Um mesmo que você apontou, Amanda, que é a política nos tribunais, mas tem uma outra faceta também que são os tribunais na política. Então, a gente vê o vocabulário do Legislativo falar de precedentes, falar de ações, falar da Constituição, e no processo de impeachment, né? Então, quando houve o fatiamento das penas do processo de impeachment,
você vê os senadores discutindo, não tanto se eles estão de acordo ou não, claro que isso está implícito, mas falando, não, mas o precedente do caso Collor já foi decidido de uma outra maneira, ou o termo da Constituição fala assim, então é uma via de mão dupla. São juízes agindo mais como legisladores e legisladores agindo mais como juízes. E essa é uma tendência global, desde os anos 80. A gente vê isso crescendo no mundo inteiro e se acentuando cada vez mais. E acho que não é um sinal de crise, eu acho que é um sinal de como funciona a nossa democracia. A partir do momento que as democracias instauraram constituições ambiciosas, que dão direitos para as pessoas e prevêem direitos à saúde, segurança, dignidade, liberdade de expressão, tudo isso, e montam sistemas políticos para garantir esses direitos, é natural que o judiciário seja chamado a intervir, especialmente quando no processo legislativo você tem uma minoria que perdeu a briga. E eles chamam o judiciário para fazer valer, via o debate constitucional, a sua vontade. Às vezes conseguem, às vezes não. Mas quer não, a gente vê esse processo de correlação entre legislativo e judiciário, não mais como aquelas caixinhas, né? Legislativo cria as leis, executivo aplica, o judiciário julga. Isso não funciona em nenhum lugar do mundo, assim, é uma má descrição do que a gente tem. O que a gente tem é essa relação constante com várias rodadas. Então, digamos que tem uma lei, o judiciário vai lá e derruba. O legislativo pode repropor. Então, é um jogo que não acaba. É o que a gente fala hoje de reforma política, né? Quando o judiciário derrubou a cláusula de barreira e hoje o Congresso fala em fazer uma nova reforma política, muda algumas coisinhas, mas tenta instalar novamente a cláusula de barreira que já foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, de alguma forma, você também, não há riscos, você de alguma forma não cria superpoder, lógico que o judiciário, acho que na maioria dos casos, é o último a dar a palavra e é bom que seja assim, mas... Por outro lado, não existe um risco de você criar alguns superpoderosos encastelados no Supremo Tribunal Federal que dão a última palavra em todas as questões? Acho que com certeza. Acho que essa pergunta é excelente porque ela nos força a ir ao fundo da questão. Os ministros do STF não são eleitos. Então, assim, se você não gosta de um presidente, de um senador ou de um deputado, você não vota nele. E essa pessoa perde a base, a legitimidade e a capacidade de atuar na esfera pública. Ministros do STF não, eles ficam lá até os 70 anos, agora 75 anos. Quando tem a aposentadoria compulsória. E olhe lá, se pudesse eles ficavam, né? Você acha que seria melhor fixar um mandato, ter a fixação de um mandato, um número de anos para o ministro do Supremo ou não? Eu acho que o mais importante do que ter um mandato ou ser vitalício é os cuidados que nós devemos ter quando essas pessoas abandonam o cargo. Hoje nós temos antes não tinha nada e depois da reforma judiciária no 2004 se criou uma quarentena, mas bem fraca, mas não se impede que esses ministros voltem para a vida pública. Então são pessoas que têm um imenso poder de trânsito na mais alta cúpula da República, no meio jurídico, e elas podem ser sócios em escritórios de advocacia, desde que não assinem nenhuma peça, mas estão ali, estão fazendo ligação, conhecem as pessoas, são pessoas que podem voltar a ser ministros de Estado. São pessoas que podem concorrer a cargos públicos e são pessoas com poder demais. Nós deveríamos falar o seguinte, olha, você já participou da vida pública, você tem muito poder, você vai receber uma ótima aposentadoria e você não pode... Vai dar palestra, vai dar aula, cumpra outras funções privadas, mas não públicas, porque você tem muito poder. E esse ponto de que alguns membros do Judiciário do Ministério Público podem vir a ser candidatos, até porque muitos deles são exaltados, foram transformados em heróis pela sociedade. Joaquim Barbosa, na época do Mensalão, agora a gente vê o Sérgio Moro, os procuradores muito jovens da Lava Jato, né, toda aquela força-tarefa da Lava Jato, liderada pelo Deltan Dallagnol. Você vê a possibilidade desse movimento acontecer, gente saindo do Judiciário, saindo do Ministério Público, assumindo uma candidatura política? Com certeza, porque nós temos há alguns anos, a FGV, a Faculdade de Direito, produz um índice de confiança na justiça, em que é um índice montado pela percepção das pessoas e se elas confiam ou não em diversas instituições. Isso vem aumentando, aposto. Pois é, o judiciário é a instituição que mais tem confiança dentre todas as outras instâncias democráticas. Não é que tem mais confiança, não é uma coisa altíssima, mas tem 30% de confiança da população, que é baixo, se você pensar que 70% das pessoas não confiam no judiciário, mas é muito alto se comparado com partidos políticos que têm 8% de confiança, o executivo, o legislativo, que não batem nem no 15%. Então, dentre as esferas de poder público que merecem respeito, então, com certeza, o judiciário, daí acho que especialmente o Ministério Público e agora com a Lava Jato, a Polícia Federal. Então, é um momento em que essas pessoas gozam de uma
de uma reputação perante a população que com certeza vai ter essa migração de pessoas com essa racionalidade E mais do quase que reputação, policialesca. popularidade, né? Essa reputação pode facilmente ser traduzida em popularidade, como se o juiz Sérgio Moro hoje se lançasse candidato a qualquer coisa, talvez fosse facilmente eleito. E para os partidos isso faz muito sentido, porque no nosso sistema, quando você tem um deputado federal muito bem votado, ele puxa os outros poucos votados do mesmo partido, que é o tal do efeito tiririca. Por que os partidos querem o tiririca? Porque quando ele ganha muitos votos, ele consegue arrastar mais. Então, você chamar essas pessoas que têm esse prestígio enorme, essa popularidade da população, vai ter uma briga entre os partidos para conseguir. Mas isso não cria uma outra ameaça, que aí a gente volta, é a politização da justiça, os ministros do Supremo e mesmo os procuradores da Lava Jato, ou os juízes de primeira instância, eles estão imunes à realidade política do país? Eu acho que pode ser muito bem sucedida esse empreitado, esse empreendimento, mas eu sou pessimista em relação a isso, porque eu acho que a lógica do direito não é a mesma lógica da política, necessariamente, e às vezes com muitas boas intenções, a política vive às vezes de conflitos, de composições, de compreender um cenário de longo prazo, e a lógica do direito é as pessoas têm o direito ou não têm. E a gente não pode ter uma colonização completa da lógica da política pelo direito, você não pode criminalizar a política e nem querer limpá-la por completo das suas nuances, das alianças, etc. Você acha que a Operação Lava Jato é uma operação política? Que tem um grau de politização? Olha, isso é algo muito difícil de avaliar. A minha convicção é que não. Mas eu tenho algo que me deixa, sendo muito honesto, com bastante pé atrás, que é assim, deveria ser mirado outros partidos. Porque a impressão que se passa é que a Lava Jato virou, no final das contas, um braço armado contra um governo ou um partido. É lógico que pode ter novas fases e é lógico que o partido que estava no poder estava mais envolvido com aquilo que estava sendo investigado. Eu não acho que o Sérgio Moro tenha convicções partidárias e nem a equipe de promotores e da polícia, essa é a minha impressão. Mas o que a gente tem pela narrativa é que só foi acertado um lado dessa disputa, quando há muitos elementos de imaginar que poderia muito mais gente, outros partidos ser abarcados. Eu acho que o PT sempre chamou de uma operação seletiva, né? Pois é, a seletividade é um problema no judiciário do modo geral, mas pelo bem da Lava Jato, que eu acho que tem algo muito importante que ela fez e faz que a gente vai falar daqui a pouquinho, discutir. Ela deveria abranger mais partidos para justamente lidir essa suspeita, esse discurso que é prejudicial. Rubens, a ministra Carmen Lúcia, até quando essa entrevista for ao ar, já vai ter assumido a presidência do Supremo Tribunal Federal. O que muda com a entrada dela e com a saída do Ricardo Lewandowski? Essa é a pergunta de R$1 milhão, porque o poder do presidente do STF é um poder gigantesco, que pouco se olha, na verdade. Porque é o presidente do STF que decide o que vai estar na pauta de julgamento do plenário, que são aquelas reuniões dos 11 ministros de que nós falávamos. E, na medida em que eles têm centenas de milhares de processos, o presidente do STF tem um espaço gigantesco para escolher o que vai ser julgado e, especialmente com isso, decidir também o que não vai ser julgado. É mais ou menos como o presidente do Congresso, né? Que pode ajudar, pode passar aquela pauta na frente das outras, pode decidir votar aquilo ou não, pode segurar, pode criar entraves. Mas com total liberdade. Então, você tem causas que entrar no começo do mês são julgadas uma semana depois, outras que estão há anos para ser julgadas, a questão econômica dos bancos, dos expurgos inflacionários, estava parado. Claramente não era uma prioridade do ministro Ricardo Lewandowski, parece que é uma prioridade da ministra Carmen Lúcia. Exatamente, ela já chamou dela. Os governadores, né? Já teve recentemente a renegociação da dívida dos estados também. Então nós temos alguns indícios do perfil da ministra Carmen Lúcia, que é de ser alguém bastante rigorosa, com questões de corrupção na área penal, mas também alguém muito consciente da questão do orçamento público, porque ela foi procuradora do Estado. Então, era alguém que defendia o Estado, entende as dificuldades de realizar políticas públicas, e equilibrando o orçamento e as questões do funcionalismo. Então, alguém que esteve por dentro da máquina. Então, é alguém que vai ter essa preocupação e acho que vai ser uma marca dela e fazer também muito a questão de gênero. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que vai estar muito ligada a questões femininas? Por exemplo, recentemente a gente teve um parecer positivo do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, indicando que em casos de mulheres grávidas de filhos com Zika vírus, poderiam eventualmente abortar, poderiam ter esse direito. E a ministra Carmen Lúcia parece que já se mostrou que quer julgar isso, quer levar isso logo a julgamento. Né? A gente viu em alguns
julgamentos passados, bem recentes, ela se posicionando cada vez mais com esse discurso, com essa lógica dos direitos das mulheres, de equalizar situações, muitos deles analisando a questão das mulheres que são presas, uma coisa que chama tráfico privilegiado, que são, às vezes, mulheres de pessoas que estão presas de um traficante, que vão levar a droga para a prisão e acabam sendo presas como traficantes também, quando estão fazendo, acho que, um favor, algo por um relacionamento emocional, e compõe uma grande massa da carceragem feminina. Ela fez um voto bastante forte e importante para ser levado em conta a questão feminina nisso, das questões de abusos, as diferenças que existem. Mulheres que têm filhos em presídio, que é outra questão, né, que ela quer rever. E ela se mostra bastante sensível a isso e provavelmente isso vai aparecer na composição da pauta para gerar um progresso nessa área. Você acha simbólico que agora, justamente agora que a gente teve a saída de uma mulher como chefe de um dos 3 poderes, em poucos dias depois a gente tem uma outra mulher assumindo também a chefia de um dos outros 3 poderes do Supremo, né? Quer dizer, saia de uma do Executivo e entra a Carmen Lúcia no Judiciário. Não deixa de ter um quê de ironia nisso tudo, né? Mas eu acho que com certeza compõe um cenário em que você tem agora também no governo Temer a primeira mulher entrando via Advocacia Geral da União, mas num cenário de ministérios que não tinha nenhuma mulher, e isso foi criticado e não foi revertido de início. Então, parece que a gente vive um momento de embates de discurso, né? De narrativas históricas. E acho que a questão de gênero está num momento que precisa ser enfrentada e está na pauta. E o fato de a gente ter a presidência da Carmen Lúcia vai deixar não fugir do centro da política a questão de gênero. Vai fortalecer essa questão de gênero. Vai deixar embate. É um debate que a gente precisa fazer. Não tem como não debater aborto por Zika vírus num país como o nosso, nesse contexto das mulheres presidiárias. Não tem como não debater aborto de uma forma geral. Não tem. Um país como o nosso. Mas num cenário que a gente vê a política arrumando seus caminhos para normalizar as relações, porque nós vivemos também um contexto de tensão social muito grande, que não sarou. Tinha impressão, né, se vendia a ideia que pós-impeachment ia acabar. A gente está vendo esse mesmo momento de tensão social. E é doído colocar essas questões que as pessoas sentem muito apaixonadas, né, esse respeito, né, de aborto, mas a gente precisa discutir, a gente precisa crescer como sociedade. Então, acho que ter a ministra Carmen Lúcia na presidência vai forçar que a pauta de gênero permaneça no centro da política. E é interessante porque essas questões muitas vezes são evitadas pela política, né? O próprio aborto, por exemplo, mesmo a Dilma Rousseff nunca conseguiu se comprometer com essa questão, porque ela sabe de toda a resistência que isso enfrentaria no Congresso. Então, é nesse sentido, né, que o Supremo passa a arbitrar também sobre todas essas outras questões que deixam de ser discutidas no Legislativo e são discutidas, talvez mais corajosamente, pelos ministros do Supremo. E é cômodo também para alguém que está no Congresso Nacional, tem algumas pautas que são impopulares. Então, todas as questões de direitos humanos relacionadas a presídio, daí ganha a alcunha de que é amigo do preso. Então, você precisa fazer algumas reformas urgentes, você não pode torturar as pessoas todos os dias. Só que é impopular. A questão do aborto é uma questão de saúde pública. Altamente popular e arriscada, a não ser que você tenha uma base muito bem definida pró-aborto, mas de resto você não quer que seja discutido. Então, o que os políticos fazem é delegar o custo dessa decisão para o STF, que não vai perder voto. Então, se por um lado a gente tem esse deslizamento da responsabilidade política, né, do Congresso Nacional e do Executivo para o Judiciário. O que pode ser interessante se você concorda com o mérito. Mas é um grande problema se a gente não tem um déficit de legitimidade. Você acha que esse aumento para os ministros do Supremo vai encontrar uma resistência na Carmen Lúcia? Quer dizer, ela vai abandonar essa questão mais corporativista? A gente viu que o Michel Temer deu uma entrevista para o jornal O Globo nesse domingo. Ele foi mais enfático sobre essa questão, disse que isso criaria um efeito cascata gravíssimo, que isso seria muito ruim. Ele vai ter uma aliada na Carmen Lúcia? Olha, eu espero que sim, porque acho que num cenário como o nosso, de crise, em que nós temos um cenário em que você está faltando dinheiro, a princípio, para os serviços mais básicos, você aumentar uma categoria do judiciário, em que já é uma elite financeira no nosso país. É um país muito pobre, é um país em que aproximadamente 70% das pessoas têm uma renda familiar abaixo de R$4.000. Né? Não, e o auxílio moradia do judiciário é R$4.500. Ele é acima da maior parte só o auxílio moradia, a maior parte que é a renda de 70%. Da carreira, exatamente. Então, topo da carreira. E daí fazer um efeito dominó para todo o país num momento como esse, eu acho que
é pouco republicano. Exatamente, Rubens, bom termo. Eu vou pedir licença para você um minutinho, nós vamos chamar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre impeachment e Eduardo Cunha, não sai daí. Olá, o É Notícia está de volta com o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, Rubens Gleiser. Rubens, vamos falar sobre impeachment, né? O Supremo se vê à volta aí com várias ações sobre impeachment, tanto sobre fatiamento, e ele já concedeu algumas liminares nesse sentido, acabou negando tudo, tanto para rever o fatiamento que houve no caso do julgamento da presidente Dilma Rousseff, como também o recurso da própria defesa da presidente Dilma para anular o impeachment. Há alguma chance dessa ação, por exemplo, do recurso da defesa da presidente Dilma para anular o impeachment, quando isso for efetivamente julgado, há alguma chance dessa ação prosperar, na sua opinião? Eu acho muito difícil, porque a equação dessa situação toda é difícil, é que o processo de impeachment tem algo de jurídico, algo de político, e o STF foi chamado toda hora para dizer se era mais jurídico ou mais político, ou jurídico Fica aqui, claro político isso na aqui. Constituição, porque é exatamente Não, isso, é um processo de natureza jurídico-política, mas é aí como dosar, né? Saber o que é político, qual a porcentagem, qual a parcela é jurídica e qual a parcela é política. Isso é maravilhoso, né? Porque muitas vezes as pessoas encontram as pessoas, né? Eu falo também com muito vestibulando, falam assim, eu quero fazer direito porque comigo é preto no branco, é ou não é? Eu falei, então não é direito, só cara, porque é tudo uma área cinzenta gigantesca, né? E a Constituição não deixa claro sobre isso. E qual foi a orientação do STF ao longo desses anos todos, tanto o caso Collor quanto Dilma? Olha, o rito, os processos, as garantias têm que ser pensadas numa forma jurídica para evitar que seja arbitrário, que não tenha legítima defesa, que as etapas não sejam cumpridas. Agora, de resto é político. Então, se tem justa causa ou se não tem, a natureza do crime. Então, ele tem que se afastar um pouco para que ele não roube o protagonismo que tem que ser, sim, da Câmara dos Deputados em autorizar e do Senado em julgar. Isso aconteceu na época do Collor e aconteceu agora no caso da Dilma, os dois com fatiamento, por sinal, né? Cada um com as suas peculiaridades. Mas eu acho que ele também teria um custo político muito grande de intervir nisso. De rever uma decisão do Senado, do Congresso. De rever, porque olha, o processo de impeachment, qual que é a lógica? Tem muita gente que diz o seguinte, se não existe um exame robusto e forte sobre as causas do impeachment, a gente vive um parlamentarismo com voto de desconfiança que pode sacar os primeiros ministros rapidamente. E fala, não, presidencialismo não, é mais complicado. Eu acho assim, é super complicado. Olha só o processo de impeachment. Foram 9 meses, é um parto para nós. Você deixa a sociedade em tensão, não anda nenhum projeto, você tem debate público o tempo todo, você tem cobertura da mídia, você não consegue tirar uma pessoa do poder facilmente, não vai ter uma banalização do impeachment, é algo muito custoso, é só num cenário de extremo conflito que isso acontece. Mas esse cenário de extremo conflito já acontece pela segunda vez em 24 anos, a gente vê nos Estados Unidos, eles tiveram isso, uma ameaça de impeachment 3 vezes em mais de um século e isso nunca se concretizou, né? Ou renunciaram antes, ou no caso do Clinton foi absolvido, o primeiro foi o Andrew Johnson, né? Ainda no final do século XIX, ganhou por um voto, ele ficou, a história assim, acho que ficou por um voto, não foi destituído do poder. Não é estranho, é sintoma de alguma fraqueza, de alguma fragilidade da democracia que no Brasil isso tem acontecido pela segunda vez em 24 anos? Com certeza, você vê a lista dos presidentes da nossa história que foram eleitos e que terminaram o mandato, é uma lista curta na nossa história. De 50% praticamente, desde a redemocratização, né? Porque a gente teve o Collor com impeachment e depois depois da democratização só FHC e Lula completaram cada 8 anos de mandato. Mas na nossa história como um todo, pós-império, são pouquíssimos presidentes, né? Só que isso diz respeito não à qualidade do nosso ordenamento jurídico, diz respeito à nossa qualidade da nossa política. E é nisso que o Supremo não vai interferir. Ele não pode interferir nisso. A gente precisa ter novas lideranças, a gente precisa ter políticos que ouçam as demandas populares adequadamente, que se guiem por valores que a população aceita. Mas isso é um problema de amadurecimento do sistema político. Eu acho que o direito entra para tirar os incentivos perversos ou para evitar que seja um sistema dominado por, novamente, um espírito pouco republicano ou corrupto ou coisa do gênero. Mas tem algo que é as pessoas que são eleitas, as lideranças políticas. E isso é complicado no nosso país. Então, o que você está dizendo é que o Supremo não vai analisar o mérito do impeachment, ou então a justa causa, ou ele pode analisar, mas vai dizer que a última palavra é do Senado? É essa segunda opção. Ele não vai, eu acho que ele não vai analisar, porque o custo é muito alto, falar, eu vou me manter o meu poder de dizer se é sim ou não,
para no futuro, se eu quiser meter o bedelho, eu meto. Mas eu também não vou nesse dizer caso, se é sim ou não. É Senado. Nesse caso, a palavra fica com o Senado. E no caso do fatiamento, a mesma coisa, então? Exato. Porque, imagina se ele anula o fatiamento, você fala que está errado. Aí abre um precedente, como você diz, essa palavra que a gente aprendeu, abre um precedente para fazer a mesma coisa com o resto da ação, Não, com o impeachment como um todo. Impeachment como um todo, tudo pode ser questionado, porque o impeachment teve diversos problemas. Como que? Olha só, você tem um senador que não acompanhou as testemunhas, falando e julgou do mesmo jeito. Num processo jurídico, isso não pode acontecer. No impeachment, há quem diga que não pode, há quem diz que pode. Mudou um pouco o parecer da Câmara dos Deputados para do Senado. Que é um dos argumentos da defesa do Zé Eduardo Cardoso. Mudou, né? E Mudou. pede para o Supremo complicado. anular. Se fosse um processo jurídico de início ao fim, ia anular. Não tem jeito. Você tinha o Eduardo Cunha comandando as sessões da Câmara dos Deputados. Tudo isso tem problemas, mas são problemas de legitimidade democrática, de valores democráticos, não necessariamente jurídico. E por isso que a impressão de trazer tudo para o jurídico do impeachment, me parece que a gente empobreceu um pouco o real debate de fundo, que é a qualidade da democracia, dos diferentes projetos de poder, dos atores envolvidos, se tem corrupção, se não tem corrupção, a qualidade das trocas de favores, tudo isso. Esses são os problemas com o processo de impeachment, não o rito, a votação, etc. Então, acho que o Supremo tem que falar o seguinte, aconteceu como foi, tem vários problemas, tem várias coisas discutíveis, o que tinha de mais grave a gente interferiu, mas o resto, se ficou razoável, fica como está. Na sua avaliação como professor de Direito Constitucional, as pedaladas e os decretos orçamentários, que são os dois grandes motivos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, supostamente, votado no Senado, a base, são motivos, são crimes de responsabilidade, são motivos para impeachment ou não? É uma pena muito dura para crimes não tão graves? Aí eu acho que é uma pergunta que me coloca, que me permite que me permite responder melhor até essa questão de quais são os problemas do processo de impeachment. A minha avaliação, teve uma pedalada fiscal muito grave entre 2014 e 2015. Que foi Mas não aumentar foi os essa custos. Que foi julgada, foi a Só de que 2015. não foi essa que foi julgada, que ficou... Teve, mas não teve, não terminou o ano fiscal, daí ficou uma coisa mais complicada de dizer, ficou bem polêmico mesmo, mas teve mesmo em 2014, mas não foi esse o processo. Então, eu acho que minha avaliação de espectador é que a pedalada de 2015 foi pretexto, mas para algo que também aconteceu, mas não foi acusado devidamente. Então, assim, foi errado de início ao fim. Se fosse um processo somente legal, jurídico, ela seria absolvida? Com certeza. Com certeza. Se a lógica governante do processo de impeachment fosse estritamente jurídica, acho que não tinha base para ser conduzido como foi. A presidente Dilma seria absolvida se fosse estritamente jurídico. Minha avaliação é essa, fazendo uma afirmação polêmica, mas o processo de impeachment não é estritamente jurídico. Ele é político. Senão ia para um juiz, não ia para o Senado, não ia para outras pessoas com eleição. 2/3 da Câmara dos Deputados e 2/3 do Senado Federal, com 3 vezes no Senado Federal com votações bastante expressivas, com mídia, com debate público ao longo de 9 meses. É difícil tirar um presidente. E por isso que você deixa a própria política fazer isso e não um juiz que não é eleito. Por que o Joaquim Barbosa chamou no Twitter esse impeachment de impeachment Tabajara? Eu acho que muito por causa dessas complicações, porque, olha só, uma coisa que me chama a atenção do impeachment, não tanto se as pedaladas fiscais... Também, no sentido de falar, olha, esse impeachment tem uma série de, não sei se ilegalidades é uma palavra muito forte, mas uma série de inconsistências ou incoerências, que talvez tenha sido, inclusive, apontado mais pela mídia estrangeira do que pela mídia nacional. Aí eu me refiro à grande imprensa, obviamente, não à imprensa alternativa, mas talvez pela grande imprensa. Era muito comum ler editoriais no New York Times, no jornal britânico The Guardian, falando sobre a hipocrisia de todo o julgamento de impeachment e as inconsistências, mas eu acho que essas inconsistências, tem razão, mas as inconsistências elas não são jurídicas necessariamente. Eu acho que são inconsistências desse cenário político, em que você tinha o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, sendo noticiado no jornal que estaria trocando a abertura do impeachment por isenção do governo, para não ter o mandato cassado, e daí é aberto o processo de impeachment. Assim que é aprovado na Câmara dos Deputados, ele é afastado do mandato para parar de exercer influência na Câmara e daí ser cassado. Então, e assume um vice-presidente que com um programa oposto ao do governo até então instaurado. Então, assim,
democraticamente é complicado. Em termos de legitimidade política, é tudo complicado. Juridicamente, é quase como se fosse uma eleição indireta ali. É tudo que o governo Temer nega, mas na prática é isso. Assume um governo com um programa oposto. Se bem que a própria presidente Dilma já estava implementando um programa contrário ao que ela havia proposto durante a eleição. Eu acho que tem essas narrativas que tentam mostrar que tem grandes dualidades, grandes dicotomias, tem mocinho e tem bandido na história, que tem elite e é massa. Eu não compacto dessas narrativas, assim, para mim não tem mocinho nenhum ou mocinha nessa história. E eu acho que dentro das elites você tem diferentes elites brigando, dentro de massa você tem diferentes massas brigando, você tem elite financeira, elite econômica, elite intelectual, elite industrial. Mas também não dá para dizer que é golpe. Então, eu acho que golpe é você tirar as nuances do caso. Golpe seria dizer o seguinte, olha, não tem nenhuma legitimidade no que aconteceu. É uma palavra de cunho político, da briga, do conflito, do confronto político. Você precisa nomear para ter uma bandeira nas ruas, né? E eu acho que, inclusive, foi uma estratégia importante para a imprensa internacional. Você se imagina como um correspondente de um outro país, e daí você recebe a notícia de um governo popular que está no poder há tantos anos e fala, está saindo, por quê? Porque foi um golpe. Poxa, faz todo sentido, isso chama atenção. E acho que é uma palavra de ordem que tem muito apelo. Mas, para a gente analisar isso e decompor, eu diria o seguinte, minha avaliação, não é golpe, mas não é por isso que não tem vários problemas. Juridicamente, não acho que sejam os grandes problemas do processo de impeachment. É democrático. Rubens, falando um pouquinho sobre Eduardo Cunha, né? Quando essa entrevista for ao ar, talvez a gente já tenha um resultado do processo de cassação dele, da votação, se ele foi ou não cassado. Qual a avaliação que você faz sobre Eduardo Cunha e o papel também que ele teve, talvez, a comprar briga com ministros do Supremo, principalmente com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com o governo Dilma, com o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso? Esse tiro acabou saindo pela culatra. Ele será condenado também pelo Supremo? Qual a impressão que você tem disso tudo? A minha avaliação é que o deputado Eduardo Cunha é o avesso do ex-presidente Dilma. E eles eram igualmente figuras disfuncionais na nossa política nacional. Avesso em que sentido? Enquanto a ex-presidente Dilma não conseguia costurar os acordos no Congresso Nacional, era distante, criou esses problemas com a base, não conseguiu formar uma base, implementou um programa de governo que desagradou a sua própria base eleitoral e não conseguiu cooptar quem discordava, por um lado. Você tinha o deputado Eduardo Cunha, afastado, que conseguia fazer todos os acordos, conseguia implementar todos os projetos, deu um ritmo de trabalho gigantesco para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, enquanto era seu presidente. Então, você tinha alguém que era ineficiente no sistema de negociações políticas, que é o nosso sistema de presidencialismo de coalizão, né? Que é um nome chique para o nosso sistema, em que o presidente tem que negociar constantemente com a Câmara. No nosso sistema diz, o presidente sobreviver tem que negociar constantemente com a Câmara dos Deputados e com o Senado. Não negociar, negociar. Esse presidente Dilma não conseguia fazer essa negociação e Eduardo Cunha sabia fazer melhor do que todo mundo. E esse desequilíbrio gerou parte também da crise política. E como resultado, os dois foram sacados do sistema de um jeito ou de outro. E o avesso agora me ocorreu em outro sentido também, porque fica muito claro toda a responsabilidade do Eduardo Cunha, as contas na Suíça, quer dizer, fica tudo, não sei se eu estou errada, estou entrando aqui na sua área, na sua seara, mas provavelmente será mais ou menos fácil para o Supremo condená-lo com todas as provas que existem hoje e contra a presidente Dilma pessoalmente, inclusive pessoas de outros partidos do PSDB, do DEM, sempre disseram que pessoalmente ela é honesta. É que você tem essa situação aí, jurídica, que é bastante complicada, que é o seguinte, sendo o deputado afastado Eduardo Cunha cassado, destituído do seu mandato, ele perde o foro privilegiado, ele não é mais julgado no STF, então, ele vai para a Lava Jato nas mãos do juiz Sérgio Moro. E ali onde ele já é réu por 2 crimes, é indiciado por outro crime, ele fica numa situação bastante perigosa e aquada. Eduardo Cunha vai ser preso? Eu não consigo ameaçar a futurologia, mas... Pelos indícios que existem hoje, você acha que é provável que o juiz Sérgio Moro peça a prisão de Eduardo Cunha? Olha, analisando o processo da Lava Jato como um todo, dá para ver que o perfil do juiz Sérgio Moro é o seguinte, é garantir que a pessoa fique presa um tempo, ainda que seja antes da decisão, para ele ver quem ele acha condenado passar por um tempo de prisão, quando a gente está falando de crimes econômicos contra a administração pública cometidos pela elite política e financeira. Ele já escreveu isso, e era uma realidade de que
pessoas que cometiam esse tipo de crime contra a administração pública e eram parte de uma elite econômica e política... Elas não iam presas. Não iam presas, ninguém ia preso. Então, o que você está dizendo é o quê, Rubens? Há grande chance do A Eduardo Cunha tendência ser preso? é de ser preso, de ter passaporte confiscado, de ter algumas medidas duras. Mas logo, nas próximas semanas, se ele for cassado? E logo, sim. A tendência da atuação do juiz Sérgio Moro tem sido essa e não tem visto nenhum elemento que vai fazer ele destoar no caso de Eduardo Cunha. E já no caso da ex-presidente Dilma, como ela deixa de ser presidente, a pessoa que é presidente da República não pode ser processada por nenhum ato estranho à sua função de presidente, estranho ao mandato. Quando ela sai, ela passa a ser suscetível de investigação por atos da Passadena ou quando ela estava no Conselho de Administração da Petrobras. Então, o cenário dos dois muda. E eles continuam sendo o avesso de uma mesma moeda. Então, da presidente Dilma também fica mais grave. O cenário jurídico para ela também... O cenário jurídico se complica, porque agora ela fica suscetível a todo tipo de investigação de coisas que diziam que eram feitas e agora podem ser apuradas se foram feitas ou não. Mas se abre toda uma outra suscetibilidade por atos passados. E a mulher e a filha do Cunha também correm esse risco de serem presas? Corre. Eu não consigo entender exatamente por que não houve nenhuma medida desse tipo em relação a elas. Porque elas nunca tiveram foro privilegiado. Nunca tiveram foro privilegiado, se mantiveram na primeira instância já com o juiz Sérgio Moro há meses. Então, tem coisas da investigação na Lava Jato que só para quem está acompanhando o processo lá diariamente consegue entender. Você acha que no caso o caso do Eduardo Cunha se encaminharia para uma delação premiada, por exemplo? Embora ele negue, né? Ele sempre nega, mas a gente sabe que não dá. Ele já negou várias outras coisas, negou que renunciaria à presidência da Câmara e acabou renunciando. O brilhantismo da Operação Lava Jato repousou em ser bem sucedida nesse esquema das delações premiadas. E aí acho que esse sucesso da Lava Jato tem herança no mensalão. Foi no processo do mensalão que muita gente até hoje é muito cética com o resultado, que ninguém foi punido para valer, essas coisas, em que você tem como a pessoa mais punida o doleiro, Marcos Valério. Quando sai a história... O operador. O operador, né? Então, para o burocrata do sistema de corrupção ali, do médio escalão, vamos dizer assim. Quando estoura a Operação Lava Jato, quando ela é deflagrada, ela tem esse poder todo, o doleiro, o operador, Alberto Youssef, corre para fazer uma delação premiada. E com isso, sabendo, se isso for até o fim, vai sobrar para mim. Isso vai ter um fim ruim. Já abre a porteira, ele já aprendeu com o precedente do mensalão que ele deveria fazer a delação premiada. E isso foi subindo em toda a escala. Faz sentido que Eduardo Cunha queira. Alguns críticos dizem, mas para o Ministério Público não interessaria aceitar uma delação de Eduardo Cunha porque ele tem que ter uma pena também exemplar, né? Uma punição exemplar por tudo que ele representa, pelo personagem que ele é. Tem como o Ministério Público negar uma delação premiada do Eduardo Cunha, que provavelmente é uma figura que sabe muita coisa sobre todos os outros personagens importantes da política? Poder pode. É uma discricionariedade que essa autoridade tem, o juiz tem que homologar também. Então, existe uma margem de negociação da delação premiada. Mas isso vai forçando normalmente como moeda de troca para forçar a pessoa a entregar cada vez mais. E quando ela entregar algo que é inegável, ela consegue fechar o acordo. Ou seja, o Eduardo Cunha vai ter que entregar muita gente importante se ele quiser fazer uma delação premiada. Acho que sim, e acho que essa alegação de que tem que ter uma punição exemplar, então não podia ter delação premiada para ninguém. Porque a premissa da delação é, olha, essa pessoa fez errado, mas em vista do benefício que ela vai dar, a gente aceita negociar. É um caminho que a gente tem que escolher, tem uma coisa, o que tem de bom e o que tem de ruim. Pois é, acho que cenas dos próximos capítulos nos aguardam. Rubens, vamos para mais um intervalo rapidinho, não sai daí, a gente volta já já. Olá, a notícia está de volta com o Rubens Gleiser, que é professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo. Rubens, qual o balanço que você faz em geral da Operação Lava Jato, acertos e erros? A Operação Lava Jato conseguiu quebrar de vez com a ideia de que não havia custo em ser corrupto, em que realizar corrupção com a coisa pública era algo que não gerava problemas de verdade, que poderia usar de todos os remédios processuais para prescreverem os crimes e não ser preso. A Operação Lava Jato acho que aumenta o custo disso, de quem quer se envolver com isso, saber que existem riscos reais de ser preso, de ser punido, mesmo que você faça parte de uma elite econômica, financeira, política, industrial, etc. Então, ela aumenta o alcance da lei. Um problema crônico no Brasil é dizer que você tem muita gente acima da lei
e mais gente ainda abaixo, né? Que daí não tem nenhuma das garantias, né? E daí, mas a Lava Jato faz isso com uma certa flexibilização das garantias tradicionais penais. Então, você manter gente presa para forçar a delação premiada é algo que funciona. Isso é um eufemismo, flexibilização das garantias constitucionais, sim ou não? Essas garantias foram atropeladas pela Lava Jato em algum momento? Olha, é difícil fazer essa avaliação sem os detalhes, porque inclusive o Sérgio Moro, ele consegue fazer essa mudança de padrão de atuação justificando muito bem as decisões dele. Essa que é a questão. Às vezes existe essa ideia de que ele é uma pessoa extremamente corajosa, uma pessoa destemida. Ele é um juiz competente. É um juiz competente e muito técnico. Ele já era reconhecido há muito tempo como uma das maiores autoridades em crimes de lavagem de dinheiro no país. Tanto que ele assessorou a Rosa Weber, né, na época do Mensalão, que é a ministra do Supremo Tribunal. Exato, e que fez uma das grandes teses que permitiu condenar o alto escalão de poder, que eram as teses do domínio do fato e por aí vai. Então, é alguém extremamente competente que consegue, depois de anos de aprendizado do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal, com operações que iam por água abaixo, como o Castelo de Areia. Ironicamente, a Operação Castelo de Areia, que desabou e sumiu por irregularidades em coletar provas. Que pegou a Camargo Correia, né? Naquela época, a Lava Jato é blindada, as decisões são muito bem justificadas. Então, é difícil falar assim que é totalmente arbitrário, porque existe toda uma construção no raciocínio, de uma percepção. Então, o que você tem são concepções diferentes de direito. As prisões são excessivas, porque o que a defesa e os críticos argumentam é que as pessoas são presas para depois, quase que são forçadas a delatar. Tem gente que chega a usar a palavra tortura. Isso acontece na Lava Jato? Pessoas são mantidas presas para depois fazerem a delação premiada? Olha, então primeiro, tortura eu acho que não. Tortura quem passa é a maior parte das pessoas no sistema carcerário do Brasil, que daí não tem água, são 50 pessoas numa cela, não tem privada. Isso é tortura, né? A superlotação carcerária. Isso é tortura, ter que dormir de pé, essas coisas, apanhar, tudo isso é tortura. Essas pessoas são mantidas em celas prisionais que estão de acordo com a lei. Então, elas estão de acordo com a lei, é uma grande coisa, não é tortura. Eu acho que... Eu entendo o dilema de falar assim, olha, você não deveria estar prendendo ninguém se você não tem a prova que a pessoa cometeu o crime ainda, etc. Mas esses crimes não deixam prova. Que crime que você tem dessas lavagens de dinheiro, dessa corrupção, se não a delação premiada? Então, por um lado, não quero dizer que vale a pena flexibilizar as garantias a qualquer custo, mas é importante entender que é um equilíbrio muito fino entre impunidade e excessos. E acho que a Operação Lava Jato é consciente disso e está tentando equilibrar isso da melhor maneira possível. Vai ter erros, mas vai ter acertos também, e é difícil avaliar. Parece que todo mundo vive num constante sobressalto, como se houvesse aquele medo sempre de alguém tentando barrar a Operação Lava Jato, né? Nessa semana mesmo a gente teve a entrevista aí do Fábio Osório Medina, o ex-advogado-geral da União, que acabou caindo do governo Temer e caiu atirando, né? Dizendo que havia uma tentativa do governo de abafar a Operação Lava Jato. Isso é possível hoje, alguém barrar a Operação Lava Jato? Embora a gente saiba que é o que os políticos mais querem, né? Eles negam, mas é o que eles mais querem. A única forma que seria possível, né, em termos de capacidade e de poderes descritos em lei, seria o ministro da Justiça interferir na organização da equipe da Polícia Federal que trabalha. Ele não poderia interferir nem no Ministério Público, nem no Judiciário, mas sim na Polícia Federal. Agora, conseguir no mundo real, com o capital político que a Operação Lava Jato tem, realizar essa interferência... Sem uma grita geral, né, da sociedade, da imprensa, é quase impossível, e é bom que seja assim, porque ela restituiu, do modo geral, nas pessoas, a percepção de que dá para... acabar com uma cultura de impunidade seletiva, de viver num país em que você pune demais os pobres e nunca pune os ricos. Esse é o legado da Lava Jato para você? Esse é o legado da Lava Jato para mim, com certeza. Mas vai acabar com a corrupção? Vai frear, vai diminuir a corrupção? Não, de jeito nenhum, e acho que é muito importante a gente não ser ingênuo em relação a isso. Nós tivemos grandes avanços em relação ao combate da corrupção nesse braço penal, por assim dizer. Então, prende as pessoas que fizeram. Mas a gente teve quase nenhum avanço na prevenção e em entender o que leva as pessoas
a corromper. Às vezes, pessoas que não gostariam de fazer isso e se veem ameaçadas ou pressionadas a fazer isso. Que são sistemas eficientes internos, né, nas empresas e no próprio governo para captar e coibir práticas corruptas. Então, mas a gente avançou pouquíssimo nisso, né? Então, a parte de direito, a gente avançou muito na parte penal, de querer prender as pessoas. A gente avançou pouquíssimo na parte do direito administrativo, de pensar arranjos, normas, institutos inteligentes para premiar as pessoas honestas e dar menos espaço para a corrupção. E isso é muito mais sofisticado, né? Quando você criminaliza, é um jeito de você não lidar com a questão. É você considerar que você tem uns demoninhos e você tem os anjinhos de um lado e daí você consegue acabar com todos os demoninhos. Mas não é assim. Às vezes você tem empresas honestas que são induzidas a participar de esquemas criminosos, senão as pessoas são ameaçadas de morte se não entrarem no esquema. Esse é o mundo que a gente vive. Uma outra decisão que está em pauta no Supremo Tribunal Federal, que pode ser um verdadeiro balde de água fria na Operação Lava Jato, que houve um recurso, né? O Supremo já tinha dito que depois da segunda instância, se a pessoa fosse condenada, ela já poderia ser presa e responder, poderia recorrer mais presa já se fosse julgada condenada na segunda instância. Agora isso pode ser revisto, eventualmente, porque houve um recurso da OAB e do PEN, e o Supremo está julgando isso. Você acha que há chance do Supremo rever essa decisão que ele já tomou no começo do ano? Eu acho que tem chance de rever, porque é um erro. É um erro prender na segunda instância. É um erro o Supremo fazer essa mudança. Isso deveria ser feito via legislativo, via uma mudança na Constituição. Acho que você flexibilizar essas garantias assim, desse jeito, em direito penal, é muito grave. Aí, de novo, o Supremo assumindo o papel do Congresso. Assumindo o protagonismo. E ele é com boa intenção, é tentando realmente corrigir um problema grave de pessoas que conseguem usar os seus recursos para entrar, seus recursos financeiros, para entrar com recursos jurídicos por maneira indefinida e não serem presos. Isso é um problema, isso precisa ser atacado, mas de um jeito inteligente e sem minar a legitimidade das instituições. Essa é uma decisão ruim, a gente já tem alguns problemas. Foro privilegiado com mulher no STF é problemático, a gente viola tratados internacionais de direitos humanos. Você é contra o foro privilegiado? No STF, eu acho que é um problema. Teria que ser aonde? No STJ? Acho no STJ, que tem muito mais estrutura, porque o foro privilegiado... Justiça, né? Então, quer dizer, o Superior Tribunal de Justiça julgar essas questões. Porque tem muito mais juiz, muito mais ministro, tem mais estrutura, porque conduz um processo penal. E não congestionaria a pauta do Supremo, né? Que acabou meses trabalhando só na questão do mensalão e deve fazer o mesmo na Lava Jato daqui a algum tempo. É isso, o ministro Teori Zavascki tem que ficar dia a dia trabalhando na Lava Jato e julgando também as mesmas questões de cota, de aborto, de conflito federativo. Olha, e por aí vai. sinceramente, eu não sei como eles aguentam. Nem eu. Poxa vida, tem que trabalhar muito mesmo. Rubens, infelizmente, nosso tempo está terminando. Vamos para o nosso pinga-fogo tradicional. É uma pena, foi ótima essa conversa, mas vamos terminar com um bom pinga-fogo, então. STF. Espero que se mantenha dando boas razões para a população manter a confiança nele. Sérgio Moro. Esperança de imparcialidade. Lava Jato. Esperança de ampliar o império da lei para todo mundo. Rodrigo Janot. Rodrigo Janot, uma figura que cresceu nos últimos tempos. Impeachment. Problemático. Eduardo Cunha. Crise. Aécio Neves. De protagonista para colateral. Michel Temer. Crise política. Dilma. Mais uma crise. E Lula? Alguém que foi uma grande esperança e deixou a população de centro-esquerda e esquerda desorientada para os próximos anos do cenário político. Passou tão rápido que eu acabei nem te perguntando. O Lula corre o risco de ser preso, da maneira como esses processos estão caminhando? Ele é investigado, mas também é investigado por nada muito substantivo ainda. Se tem indícios, de uma hora aparece o dono do triplex, outra hora não aparece. Mas juridicamente há subsídio, há substância para Daí precisaria aparecer algo mais aí nas investigações. Você tem o debate sobre obstrução da justiça, que no ponto eu acho que não seria suficiente. E dá para ligar uma coisa a outra? Por exemplo, o fato dele ter recebido esses favores das empreiteiras que seriam propina por obras da Petrobras, quer dizer, é possível fazer essa ligação ou é forçar a barra um pouquinho? A gente precisa, como comunidade política, acertar as contas com o lobby e com o tráfico de influência.
A gente não fez esse debate legalizar, ainda. regulamentar isso. Mais do que punir um ou outro, a gente precisa saber o que a gente aceita, o que a gente quer e qual a nossa regra. Qual é o limite de cada coisa, da atuação de cada homem público, né? É isso. Muito obrigada, Rubens. Foi ótima essa entrevista. Obrigada por essa quase uma hora de bate-papo. E agradecemos a você também que ficou conosco até essa hora. Tenha uma ótima noite, uma excelente semana e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.